Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite! Deus abençoe a sua vida poderosamente nesse dia 28 de abril de 2020, onde nós estamos aqui para poder ministrar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, no nosso Tadel, nosso treinamento avançado de líderes. Você é muito bem-vindo, que você possa, no nome de Jesus, receber tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite, que eu tenho certeza que Deus quer trazer palavra preciosa, palavra relevante, palavra importante, daquilo que Ele quer ministrar sobre a sua vida, daquilo que Ele quer fazer na sua história. Glória a Deus, que bom que a gente pode
ter esse meio de comunicação para poder chegar até você. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social, mas é tão bom saber que nós temos essa oportunidade de chegar até onde você está nesse momento, talvez na sua casa ou em algum outro local, e que você pode receber essa palavra da parte do Senhor. Eu quero convidar você a colocar toda a sua atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite, que você esteja completamente aberto, escancarado o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar a partir desse momento, no nome de Jesus. Bom, você sabe, nós estamos ministrando no nosso Tadel palavras específicas da parte de Deus, que tem relevância, que tem importância para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa história. Nós ministramos vários temas propostos por vocês, propostos pelos nossos amados irmãos, temas que os nossos queridos irmãos gostariam de saber mais, gostariam de entender melhor, gostariam de ter revelação bíblica, revelação do Senhor sobre cada um desses temas, e nós temos vivenciado esse desafio, e nessa noite nós queremos ministrar a respeito do tema tempo para tudo, tempo para tudo, tempo para tudo. E para embasar essa palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Uau! Perceba essa palavra, e essa palavra ela é norteadora para a nossa ministração aqui nessa noite, que o Senhor nos explica claramente que há um propósito para cada coisa que acontece em nossa vida. Há um tempo certo para cada propósito que Ele tem. Há uma ocasião propícia e uma ocasião oportuna para cada propósito que o Senhor quer ministrar em nossa vida. Cada coisa, ela encontrará uma hora certa em Deus para que ela possa se manifestar em nossa história. Cada coisa tem o seu tempo, e o seu tempo certo, o seu tempo propício, o seu tempo oportuno. Esse livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele está olhando a vida, ele está refletindo a respeito da vida, da nossa existência, da nossa experiência humana, e ele está vendo a vida através de fluxos, através de estações. Ele observa o sol que nasce, e ele também observa que o sol se põe depois. Ele observa que a chuva faz com que a água caia do céu, e essa mesma água ela escorre na direção dos rios rumo ao mar. Ele percebe o movimento e os ciclos da vida, e ele observa a vida como algo que é maior do que simplesmente a ocasião em si. Ele percebe que a vida ela tem algo maior desde o seu nascimento até a sua morte. Ele tende a ver a vida como um grande sistema, e de um modo sistêmico ele percebe que a vida é bem mais ampla, ela é mais profunda do que aquilo que se resume a um único momento. E ao mesmo tempo em que ele percebe a vida, o sábio, ele faz reflexões sobre a vida. E a vida, ela é feita de ciclos. Segundo Eclesiastes capítulo 3, a vida ela é feita de ciclos. E a vida,
ela é feita também de contrastes. O livro aqui, e mais especificamente essa passagem bíblica, ela reflete os contrastes existentes em cada experiência humana, em cada momento específico da nossa vida. Tem gente que nesse exato momento está edificando algo, está construindo algo. E nesse mesmo momento em que alguém entende que é para edificar algo, tem outra pessoa, tem outra circunstância na vida de alguém em que a pessoa está derrubando algo que já foi construído no passado. Por quê? Porque aquilo já não faz mais sentido. Aquilo já não vai mais fazer sentido diante daquilo que foi construído há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Por isso é importante nós entendermos cada momento. E aqui o sábio, ele explica que há tempo para tudo. Existe tempo de nós nos guardarmos, de nós nos recolhermos, de nós segurarmos algo, de nós contermos algo. Existe momento que nós precisamos ir para cima de algo, bem como existe momento que nós devemos desistir de algumas coisas. Tem coisas na nossa vida que, se nós insistirmos nela, nós incorreremos em erro. Será burrice da nossa parte persistir em algo que já não deve ser insistido, que já não deve ser praticado, e nós devemos de fato desistir de algumas realidades. Pois bem, mas existem outras que não, nós não devemos desistir, e por isso é necessário entendermos o momento propício de cada coisa. Tem momentos que nós devemos acumular, nós devemos juntar, nós devemos proteger, nós devemos guardar. E existem alguns momentos que nós devemos largar fora, largar mão disso. Nós devemos pegar essas tralhas da nossa vida e lançar fora da nossa história. Existe um momento que a gente tem que desapegar. Tem gente que, em algumas ocasiões, vai perceber que a melhor atitude é calar. Porque tem gente que fala demais. E quando a gente fala de falar demais, não necessariamente significa falar muito, no sentido de quantidade daquilo que se fala, mas se fala demais na condição do que se fala. Você já deve ter chegado em alguns momentos à conclusão de que você falou demais diante de alguma realidade, de alguma ocasião, quando você se abriu e se mostrou e se expôs fora do momento certo, da circunstância adequada, e talvez até para a pessoa errada. Você chegou à conclusão, no momento posterior, você olhou para aquela situação e percebeu: puxa vida, falei demais. Pois bem, aqui o sábio diz que há tempo para tudo, e há tempo de falar e tempo de se calar. Ele está dizendo claramente aqui, em várias situações da vida, que a vida ela é feita desses contrastes, de comparação entre um momento e o outro. Nós percebemos que eles são contrastantes. E por que isso é importante? É importante porque nós precisamos entender que existe um tempo adequado para cada coisa em nossa vida. Porque, independente do que nós estamos vivendo, nós podemos ter a certeza que a vida não é somente esse momento. Isso é muito bom, isso é muito importante para nós. Isso significa que aquilo que nós estamos vivendo nesse exato momento não é determinismo, não determina o todo da nossa vida, o todo da nossa obra, o todo toda a nossa história. Isso é bom para quem está vivendo momentos desafiadores, momentos talvez tristes e dias maus. É importante você receber essa palavra, que isso não significa o resumo e não significa o final da sua história. Isso significa um momento específico da sua vida. Como diz um ditado, não há sol que sempre dure, bem como não há tempestade que nunca passe, que nunca acabe. E isso é importante nós sabermos, para que nós possamos reagir do modo apropriado, do modo certo para cada momento, para cada estação, diante dos ciclos da vida, porque os ciclos eles acontecem e os ciclos eles passam. E não tem como a gente fraudar os ciclos, porque eles acontecerão. Os ciclos, de fato, eles estão aí e eles acontecerão em nossa vida. E como a gente não tem como manipular, como fraudar esses episódios, esses momentos especiais da nossa vida, da nossa existência, o que a gente precisa fazer é valorizar aquilo que é chamado na Bíblia de o dia bom, e nós precisamos entender o que Deus está falando e ministrando no nosso coração naquilo que a Bíblia vai chamar de dia mau.
Aí está talvez um dos grandes segredos da nossa existência. É isso que faz a vida valer a pena. Infelizmente tem gente que não dá valor para os dias bons até que perca esses dias bons. Tem gente que quando perde vai entender que viveu dias bons. Porque quando viveu o dia bom, não celebrou de maneira suficiente. E eis aqui uma das coisas talvez mais trágicas da existência humana, que é a nossa dificuldade, o costume que nós por vezes não temos de celebrar o bom. E só perceber o quão bom alguma coisa é quando ela já foi embora. Isso vale para tantas coisas. Talvez você já teve a triste experiência de fazer algum exercício físico e perceber que o seu joelho não está bom. Talvez você foi jogar futebol ou foi fazer qualquer exercício em que você teve que se agachar, se levantar, se movimentar com uma intensidade que você não estava acostumado e você percebeu naquele momento que o seu joelho já não está bom. E o joelho é uma coisa complicada, porque quando o joelho começa a dar problema, parece que nós temos um problema para o resto da nossa vida. Algumas pessoas até fazem cirurgia no joelho e depois de algum tempo, de uns 5, 6 ou menos tempo, percebem que novamente o joelho volta a dar os seus problemas. Pois é, parece que a gente percebe o quão bom é ter um joelho bom quando o joelho fica estragado, quando o joelho fica ruim. Tem pessoas que não percebem a dádiva e a bênção de ter um corpo sadio, e de ter movimentos bons sendo feitos de modo tranquilo e sem dor alguma, até que tem uma hérnia na sua coluna. E ao perceber então essa hérnia na coluna, começam a valorizar os dias bons em que não sentiam nada, em que não sentiam nenhum tipo de dor ao fazer os movimentos. Pois bem, as pessoas começam então a valorizar o dia bom quando o dia mau ele chega. Tem gente que infelizmente vai perceber o quão abençoado é com o emprego que tem quando perder esse emprego. Porque enquanto está trabalhando nesse emprego, fala mal, murmura, diz que ele é ruim, que ganha pouco, que é mal valorizado, que o patrão é ruim, que as circunstâncias são terríveis, que não se tem estrutura, que não se tem reconhecimento. Então se perde aquilo e naquele exato momento começa um processo de valorização daquilo que parecia não ser tão bom, mas que diante de uma circunstância diferente, de uma situação diferente, se provou ser muito bom na comparação com aquele que é o dia mau. Isso vale para relacionamentos, isso vale para uma série de coisas na vida. Pois bem, perceba que é muito importante nós aprendermos a entender o propósito, a importância e a relevância de cada ocasião na nossa história, porque tem gente que fica sempre pensando no que não tem e se esquece de celebrar aquilo que tem. Agora, é importante nós entendermos algo aqui em relação a Eclesiastes, principalmente nesse Eclesiastes capítulo de número 3. E é importante que seja dito que Eclesiastes 3 não foi escrito com o propósito de dizer e explicar o tempo como algo determinista. Aqui o propósito do sábio era avaliar a vida e entender os ciclos da vida. Mas não estava, a intenção dele não estava em de algum modo dizer para nós que o tempo ele é algo que está vivenciado debaixo de um determinismo, como se as coisas elas acontecessem por si só, como se alguém chegasse para nós e nos dissesse: olha, aquilo que você esperava, aquilo que você desejava ainda não aconteceu. Ah, não aconteceu? Então fica tranquilo, porque não era para acontecer. Fica tranquilo, porque se ainda não chegou a hora, é porque com certeza aquilo não era para acontecer, porque se acontecesse, de fato você saberia que aconteceu porque era para acontecer, e se não aconteceu, obviamente não era para acontecer. Isso não é o que a Bíblia nos revela. A Bíblia não está aqui para nos mostrar o tempo numa interpretação rápida e uma interpretação rasteira, como se o tempo fosse algo semelhante a um mero destino, como muitos acreditam no destino. E essa ideia que eu acabei de falar é justamente essa, é a ideia de um destino.
em que nós não temos como fazer absolutamente nada, basta esperar que as coisas aconteçam por si só, e nós não temos como nos mover em função disso, nós não temos como agir ou reagir de modo a abreviar ou esticar o tempo, porque o tempo ele acontece debaixo de um determinismo. Não é isso que a Bíblia está falando. Na verdade, essa interpretação a respeito do tempo, ela está mais por uma interpretação até mesmo islâmica e não cristã. Ela não é uma interpretação daquilo que nós vemos na palavra de Deus. O islamismo tem uma expressão árabe que é maktub, e esse maktub é a ideia de está escrito. Está escrito, não há nada que possa ser feito, tinha que acontecer. E cabe a nós aceitarmos, e cabe a nós apenas entendermos que se foi algo bom, ok, que legal, mas se foi algo ruim, que triste. Aconteceu aquilo que tinha que acontecer. O que a Bíblia nos ensina aqui é que a vida, ela tem sim os seus ciclos. E nós precisamos aprender a discernir os ciclos da vida. A vida, ela não segue, segundo aqui Eclesiastes capítulo 3, uma lógica simplesmente das horas, uma lógica do relógio, mas que pode ser contabilizada, é claro, mas o tempo aqui, ele não é apenas limitado por um tempo cronos, mas que é contado no relógio, mas ele é também aqui um tempo de oportunidades, um tempo de Deus, que é conhecido na linguagem do Novo Testamento, na linguagem grega, como kairos. E esse kairos, ele é uma sucessão de momentos de oportunidades. E nós precisamos discernir isso para saber como nós devemos reagir a cada ocasião. Nós devemos discernir os tempos, entendendo qual é o tempo de cada coisa em nossa vida. Uma coisa, ela pode ser muito boa, mas se ela for feita na hora errada, ela estraga completamente. E ela tem a capacidade de destruir algo bom, e algo poderoso, e algo abençoado que Deus queria manifestar em nossa vida, porque tudo tem um tempo propício. E nós devemos entender o tempo certo de cada coisa, para saber como que nós reagimos e como que nós podemos nos mover em função disso. O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de casar, o tempo de abraçar, independente do tempo. Nós precisamos entender isso. Jesus ele conhecia o tempo, e ele se movia em função desse tempo. E ele conhecia esse tempo na base da intimidade que ele tinha com o Pai. Por que Jesus prezava tanto pela intimidade com o Pai? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, na qualidade de homem, gastava tanto tempo com o Pai, tantas horas, tantas ocasiões, ele se separava de todos, a fim de buscar o Pai. Por quê? Porque ele precisava entender o tempo. Não é à toa que em várias ocasiões, o que Jesus diz é, ainda não é chegada a minha hora. E porque ele tinha tanta clareza de que aquele momento não era exatamente o momento que ele entendia do Pai, para poder fazer o que precisava ser feito, porque ele havia recebido uma revelação, ele havia recebido uma clareza de uma revelação do Pai, e que fazia ele saber exatamente como lidar diante de cada circunstância. Então não era a circunstância que fazia com que ele se movesse, mas sim um propósito fazia com que ele se movesse. Perceba a diferença de andar segundo as circunstâncias, e perceba a diferença de andar segundo um propósito. A fé não é andar segundo a vista e segundo as circunstâncias, mas a fé, ela se move diante de um propósito, daquilo que Deus nos revela. Por isso que Jesus diz que o que importava para ele era entender a revelação do Pai. Até mesmo isso era mais importante do que comer, porque era mais importante do que o pão que ele tinha para comer. E ele diz, não só de pão viverá o homem, mas ele viverá. A vida do homem está em entender a palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Nós precisamos entender qual é o kairos de Deus para a nossa vida. Perceber a ocasião, a situação, para poder saber a atitude adequada. Por quê? Porque a nossa vida se compara como alguém que nasceu do Espírito. Nós de fato nascemos do Espírito, e Jesus nos explica que aquele que nasce do Espírito, ele é como o vento.
E ele precisa então ser alguém que é direcionado e se move em função desse vento. Ele está vulnerável ao vento do Espírito, e ele é levado por esse vento, pelas mudanças que acontecem nos ciclos da vida, mas ele precisa ser conduzido por esse vento que vem da força do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo que sopra sobre a nossa vida. E nós precisamos entender as estações. Quando as estações mudam, as roupas que nós usamos mudam. A roupa que nós usamos no inverno não é a mesma roupa que nós usamos no verão. A roupa que nós usamos quando nós estamos com frio não é a roupa que nós usamos quando nós estamos com calor. Obviamente, mudou a estação, muda a roupa. A roupa que se usa numa criança não é a mesma que se usa no adulto. De acordo com o amadurecimento, de acordo com o crescimento, as roupas mudam. E nós precisamos entender que existe uma hora para cada coisa. E isso consiste a sabedoria da vida. Nisso consiste a capacidade de entender as mudanças. Cada ciclo envolve mudança. E nós precisamos dar tchau para uma estação que já foi, deixar para trás aquilo que passou, para avançar para aquilo que diante de nós está e abraçar o novo. Porque se nós ficarmos presos na estação passada, nós não estaremos adequados e alinhados para poder viver o novo. E isso vai nos causar perdas. Isso vai nos causar prejuízo. Eu quero que você leia comigo uma outra passagem bíblica que vai nos ajudar a entender a respeito disso. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Perceba o que diz lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uau, aleluia! Que coisa tremenda! Ser adotados como filhos, receber essa filiação. Mas isso tudo está em função de uma definição daquilo que a Bíblia vai chamar aqui de a definição sobre o tempo. Esse texto ele nos fala algo interessantíssimo. Ele fala que existe no Novo Testamento, na linguagem do Novo Testamento, um tempo. Um tempo. E na verdade a Bíblia vai nos mencionar aqui no Novo Testamento duas palavras do grego, duas palavras para definir o tempo. Uma delas é essa que é aqui utilizada, que é a palavra cronos. Essa palavra cronos é aquilo que a gente já conhece muito bem. É o tempo que é marcado pela nossa agenda. É o tempo daquilo que a gente marca na agenda. É o tempo que vai dar origem à cronologia, ao cronológico. Aquilo que pode ser contabilizado. Essa matemática clara, fácil e exata, que nos faz calcular com muita facilidade o tempo. Uma matemática simples, de milissegundos, de segundos, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, de décadas, de séculos, de milênios. Pois bem, nós temos um tempo que é chamado na Bíblia de esse tempo cronos, o tempo cronológico. Nesses versos que a gente acabou de ler aqui, a palavra usada é justamente essa. A palavra usada ali é cronos. E qual que é a ideia? A ideia é que quando se completou o que Deus tinha agendado, quando se completou o tempo propício de Deus, o significado é quando chegou a plenitude do tempo, quando veio a plenitude dos dias, quando chegou o tempo estabelecido por Deus, quando chegou o tempo certo, o tempo oportuno. Esse é o dia que Deus então colocou na sua agenda. E esse dia ele é um segredo. Ele é um segredo, mas ele é um tempo conhecido por Deus e determinado por Deus. E aqui ele deixa claro que esse é o tempo
propício, o tempo conhecido e determinado por Deus, para quê? Para que Jesus, ele viesse a esse mundo, ele nascesse entre nós. Então a gente vê aqui o Cronos alcançando uma outra palavra bíblica, que ela é definida como tempo na língua portuguesa, mas que na língua grega do Novo Testamento também existe uma outra definição, uma outra palavra, que é a palavra kairos. E perceba que coisa linda e maravilhosa, quando o kairos, que é esse tempo de Deus, quando esse tempo de Deus ele se manifesta no nosso tempo, então nós temos aqui uma explosão de revelação. Nessa passagem aqui nós temos o encontro exato desses dois tempos. Nós temos o encontro exato do tempo propício de Deus, o tempo oportuno de Deus, com o tempo cronológico, que aqui é chamado da plenitude do tempo. O tempo de Deus, ele se encontra então com o tempo do homem, o tempo humano, e nós temos então o encontro do Kairos, que se manifesta, que invade o Cronos. E hoje nós queremos então entender um pouco melhor e meditar justamente no significado, esse significado mais profundo daquilo que a Bíblia vai nos explicar a respeito do tempo, para explicar aquilo que Eclesiastes 3 diz, que tem tempo para tudo. E essa é a ministração de hoje, o tempo para tudo. Então o nosso desafio está no quê? Está em nós entendermos não aquilo que nós marcamos na nossa agenda, porque isso a gente entende muito bem, isso é muito fácil, isso é muito claro para nós. Entender o Cronos é algo mais tranquilo. Mas o que nos importa é entender algo que é um pouco mais difícil no primeiro momento, que é o Deus que marca na sua agenda e decide interferir na nossa agenda, na nossa história. E é esse momento que nós chamamos de Kairos, é quando Deus invade o nosso tempo. E para isso, nós vamos olhar então para algumas passagens bíblicas aqui, que nós vamos dar a devida atenção para elas, para entender a respeito dessa invasão de Deus no nosso relógio, dessa invasão de Deus na nossa agenda. E quando Deus decide mexer na nossa história, quando Deus decide mover algo em nossa vida. E para isso nós vamos entender então um pouquinho mais a respeito desse Kairos. Vamos abrir a Bíblia numa outra passagem de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 43 e verso de número 44. Lucas 19, 43 e 44. Lá diz assim: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Não conhecestes a oportunidade. A oportunidade. Qual é a palavra que está sendo aqui usada para falar a respeito do tempo? A palavra oportunidade ali, no original grego, é a palavra kairos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não houve conhecimento, discernimento, revelação, entendimento do kairos da visitação. Uau! O que é esse kairos? É a invasão de Deus em nossa vida. E essa invasão tem a ver com esse texto. Esse texto aqui, Jesus está falando sobre o quê? Ele está falando a respeito de Jerusalém. Em que ocasião ele está falando sobre isso? Ele está falando quando ele está entrando na cidade de Jerusalém pela última vez. E quando ele está ali descendo aquela colina, olhando na direção da outra colina, ele está olhando na direção de Jerusalém. Então ele fala ali junto aos seus discípulos essa palavra. E o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, Jerusalém teve um tempo de oportunidade. Jerusalém teve esse tempo de oportunidade, mas eles desperdiçaram esse tempo. Eles não reconheceram esse tempo. Por quê? Porque Jesus foi enviado para eles. Jesus foi enviado para os israelitas como Messias.
Jesus ele veio para revelar que ele era o Messias. Ele foi até lá, ele ensinou a palavra, ele pregou a palavra, ele operou milagres, ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, mas agora ele está indo ali de volta para aquele lugar, e ele vai ser preso, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado. Por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Vamos ler mais em Mateus capítulo 23, verso 37, para entender melhor a respeito dessa mesma história. Mateus capítulo 23, verso de número 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu, diz o Senhor, reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Uau! Perceba aqui, um dos sentidos desse kairos de Deus em nossa vida, dessa intervenção de Deus em nossa história, é que muitas vezes Deus intervém na nossa vida e Ele está gerando através dessa intervenção uma oportunidade para nós, a oportunidade de nós conhecermos quem Ele é, a oportunidade de nós ouvirmos a Sua voz, a oportunidade de nós sermos transformados pelo Seu poder, de sermos tocados pela Sua graça, de entendermos a respeito da Sua soberania, de entendermos a respeito da Sua manifestação, mas nós, por alguma razão, nós não o reconhecemos e nós não o desejamos desse modo. É interessante aqui que Deus vai nos dar então a oportunidade de nós reconhecermos. E não reconhecermos significa não ser abençoado. Olha só que coisa especial aqui que Deus está nos ensinando. Não reconhecer a atuação e a visitação de Deus, o kairos de Deus, significa não ser abençoados diante daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Infelizmente, a maioria de nós já cometeu esse erro em alguma ocasião. Nós já perdemos oportunidades de Deus, que Deus tinha para a nossa vida, pelo simples fato de nós não reconhecermos a visitação de Deus através de uma pessoa, através de uma circunstância diferente em nossa vida, que Deus esperava que nós tivéssemos uma atitude para com Ele que nós não tivemos. E a nossa atitude para com Ele foi de indiferença. Nós não reagimos do modo como Ele gostaria e nós não reconhecemos o tempo da nossa oportunidade, o tempo da nossa visitação. E Ele vai passar em nossa história. E aí está a lógica do tempo, porque aí entra em ação o tempo cronos como um devorador que ele não para, ele não cessa. A ideia do cronos como uma ampulheta que já foi baixada e a areia está caindo implacavelmente, sem ter a chance de ser recolhida, sem ter a chance de ser colocado de volta para cima. Já aconteceu, já foi, não pode voltar de novo. Percebam então que Jesus aqui, ele não está dizendo que essas pessoas não reconheceram o milagre. Eles reconheceram o milagre. Por quê? Porque os milagres, eles foram vistos. Os milagres que Jesus fez foram incontestáveis. Não há como você dizer para o cego que nunca viu e que nasceu cego e agora está enxergando que isso não aconteceu de verdade. Não há como você dizer que o morto, que estava morto e foi ressuscitado por Jesus, não estava morto de fato. Ele morreu e ressuscitou. Pois bem, esse milagre ele é incontestável. O problema não está em reconhecer o milagre, o problema está em reconhecer o propósito de Deus por meio daquele milagre. Muitos de nós, a gente faz muitas vezes a mesma coisa. Nós percebemos o agir de Deus, até por vezes nos alegramos, talvez até agradecemos a Deus o que Ele fez, seja o pão que nós temos a cada dia, seja a saúde que temos, seja o livramento que temos, mas muitas vezes a gente se limita a isso e a gente não chega àquilo que Deus gostaria de ter na nossa vida, que é o entendimento do projeto que Ele tem para a nossa vida, a compreensão da manifestação dEle, graciosa sobre a nossa história. Muitas vezes a gente não entende o convite de Deus para a nossa história.
E aqui então acontece um lamento de Jesus. E qual que é o lamento de Jesus nessa passagem que nós acabamos de ler? É que ele queria juntar, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, ele queria juntar Israel e juntar Jerusalém debaixo dele. Ele queria, mas Israel não quis assim. Por quê? Porque eles não compreenderam o Kairos, essa intervenção de Deus na vida, gerando o tempo da oportunidade. Esse é o momento em que Deus nos visita com a sua graça. Esse Kairos é o tempo em que a oportunidade do amor de Deus, ela está disponível a nós. E Deus decide se manifestar a nossa história, a nossa vida. Por isso esse tempo é chamado da hora da visitação. É um tempo que Deus decide visitar com o seu Kairos o nosso Cronos. Mas esse tempo, ele pede algo da gente. Esse tempo, ele requer algo de atitude da nossa vida. E a primeira coisa desse tempo aqui que Deus nos pede para ter é discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Se a gente não for capaz de perceber o que Deus está querendo fazer com a gente vai desperdiçar essa oportunidade. A gente vai desperdiçar aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Cada dia que Deus está manifestando um milagre na nossa vida, uma intervenção na nossa história, uma resposta para a nossa vida, Deus não está apenas agindo de modo gracioso, mas Deus ele está fazendo algo, intervindo no nosso calendário, intervindo na nossa agenda, fazendo algo na nossa história, e o seu propósito é nos chamar a um propósito que ele tem. Normalmente esse chamado vai mexer em alguma coisa na nossa vida. Normalmente o chamado de Deus, diante de uma ocasião oportuna que ele se move em nossa vida, é porque Deus está querendo manifestar o seu propósito, e muitas vezes a gente não percebe que esses milagres corriqueiros de Deus em nossa vida são boas oportunidades para que nós possamos nos alinhar àquilo que ele quer. Normalmente Deus vai mexer em nossa vida em áreas mais sensíveis, e quando uma área é mexida e nos causa dor, a gente vai perceber então a intervenção de Deus, e é muito mais fácil a gente perceber isso quando Deus mexe em alguma coisa e essa área que ele mexeu nos causa algum tipo de dor, porque a gente tem essa área como uma área mais sensível na nossa vida, e na maioria das vezes a gente não entende a mensagem, não entende o ensino por meio daquilo que Deus está fazendo, porque até aquele momento não era algo sensível para a gente. Mas quando o tempo de Deus invade a nossa vida e toca em uma área sensível, nos é mais fácil discernir o que Deus está falando. Jesus ele fala sobre esse discernimento, e vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, no versículo de número 54 até o versículo de número 56. Lá ele vai falar a respeito dos sinais dos tempos. Ele diz assim, disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Versículo 56. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época. Olha só, Jesus está dizendo que nós estamos atentos a vários parâmetros da vida, e a gente consegue, por meio desses parâmetros da vida, interpretar os momentos, e nós sabemos por antecipação como reagir a cada ocasião, a fim de trazer o maior proveito possível para cada momento da vida. É para isso que nós fazemos análises, e nós analisamos o tempo e as circunstâncias a fim de que ela nos favoreça. Nós conseguimos analisar parâmetros financeiros e sabermos se nós devemos investir aqui, deixar de investir ou investir mais. Nós sabemos olhar e discernir o tempo meteorológico e saber se vai chover ou se vai ficar calor. Pois bem, Jesus está dizendo que a gente consegue entender muito bem o Cronos, as coisas da nossa agenda, mas a gente não consegue entender com a mesma facilidade o Kairos, que é a intervenção de Deus na nossa vida.
E o que Deus está falando com a gente, muitas vezes passa desapercebido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida nesses dias? Você está entendendo o Kairos de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo? Por quê? Porque Deus não está mudo, não. Deus não está mudo, Ele está falando. Deus é um Deus que fala. E se nós conseguirmos responder a Ele, nós vamos acertar. Nós vamos acertar. Se nós conseguirmos responder prontamente essa mensagem, e prontamente essa pergunta, glória a Deus, mas a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos discernir o Kairos. Mesmo que todos os dias, por esse Pai de amor nos amar tanto, e fazer tantas coisas em nossa história, e falar tanta coisa com a gente, ainda assim, muitas vezes nós não reconhecemos isso. Entenda que o agir e o falar de Deus tem a finalidade de nos abençoar. Deus age em nossa vida com a finalidade de nos abençoar. Por isso é importante nós clamarmos a Deus e pedir para Ele, para que nós tenhamos discernimento para perceber o que Ele está fazendo na nossa vida. Às vezes, nós vamos discernir coisas naturais de forma fácil e rápida, e não vamos conseguir discernir coisas que são fáceis e rápidas, mas que são de maneira e de uma mensagem espiritual para a nossa vida. E por isso nós precisamos não agir de modo natural, mas nós precisamos agir de modo espiritual, porque o desafio é perguntarmos para Deus o que Ele quer falar conosco hoje. Vamos ler mais umas passagens bíblicas aqui para entender melhor ainda a respeito desse tempo. Marcos capítulo 13, verso 33. Marcos 13, 33. Marcos 13, 33 diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Uau! Precisamos ficar vigilantes, vigiar e orar, porque naturalmente nós não sabemos o tempo, nós não entendemos o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo da visitação. Para isso nós precisamos orar e vigiar. Romanos capítulo 13, verso 11. Leia comigo também. Romanos capítulo 13, verso 11. Perceba o que diz lá. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Uau! Deus está falando conosco porque nós temos a possibilidade de conhecer o tempo. E por que nós temos a possibilidade de conhecer o tempo? Porque os nossos olhos foram abertos, porque nós fomos vivificados em Cristo, porque nós nascemos de novo, porque nós nascemos do alto, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, porque nós temos a revelação da palavra do Senhor. Então nós temos a possibilidade de reconhecer o tempo. Mas ali ele fala por que nós não reconhecemos o tempo. Ele diz que nós não reconhecemos o tempo porque nós estamos dormindo. Porque nós estamos dormindo. Uma das razões porque a gente não discerne o tempo de Deus para a nossa vida é porque a gente está dormindo. E não é dormindo fisicamente, mas está dormindo espiritualmente. E é por isso que a Bíblia vai nos falar que a gente precisa despertar. Isso é avivamento, é despertamento. É nós despertarmos para aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque existe um sono, e esse sono ele é espiritual. Esse sono espiritual nos impede de entender o que Deus está falando com a gente. Ele nos impede de entender o plano de Deus para a nossa vida. Ele nos impede de entender o propósito de Deus, o plano, o significado, a missão, o chamado de Deus para a nossa história. Esses textos aqui vão nos ensinar que quando o Kairos ele entra no nosso Cronos, Deus ele vai pedir algo da gente. Ele primeiro precisa nos fazer discernir. E depois Ele quer que a gente possa agir diante daquilo que Ele está nos fazendo entender. Talvez seja por isso que a gente dorme tanto. A gente dorme tanto porque justamente a gente sabe que quando Deus fala com a gente e quando Deus se move em nossa vida, Ele está nos chamando a tomar uma decisão. E a verdade é que nós não gostamos de tomar decisão. E por isso a gente escolhe dormir.
Muitas pessoas, se não todas, quando eles estão diante de uma situação que precisa tomar uma dura decisão, a resposta natural do seu organismo, do seu corpo, da sua vida é: durma, 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 durma. Porque dá a impressão que é melhor dormir do que tomar uma decisão. Então, essa decisão vai nos fazer viver um tempo de mudança. E a gente não gosta de mudança. Porque mudança envolve a gente sair de uma zona de conforto. E a gente não gosta de sair de zona de conforto. O tempo da oportunidade de Deus, ele define, ele requer, ele dita uma atitude da nossa vida. E para desfrutar da bênção da visitação de Deus, nós teremos que tomar uma decisão que envolve valorizar aquilo que Deus está fazendo no dia da nossa visitação. Esse é o grande conflito que nós sofremos muitas vezes. Você se recorda do jovem rico? O jovem rico vai até Jesus e ele pergunta a respeito de o que ele precisa fazer para ter vida eterna, para ser salvo. E Jesus responde para ele o quê? Pratica os mandamentos, obedeça os mandamentos. Ele fala: uau, então eu estou tranquilo, porque eu tenho feito isso há muito tempo. Eu tenho me esmerado, me esforçado para poder praticar todos os mandamentos. E aí Jesus fala: muito bem, está fazendo a melhor coisa que você poderia fazer. Agora só lhe falta uma coisa. E aí Jesus fala então para ele: então agora vai, vende tudo o que você tem e entrega aquilo que você tem aos pobres. E quando Jesus fala isso para ele, ele pensa, reflete, medita, e ele dá as costas para Jesus para nunca mais voltar. Por quê? Porque aquilo que Jesus pediu para ele envolvia algo que lhe era muito caro. Jesus fala do mesmo modo com todos? Não. Mas Jesus fala sim, sempre conosco, nos chamando a nós vivermos algo que para a nossa vida envolve ser algo muito caro. Algo muito caro. O que Jesus pediu para aquele jovem lhe pareceu caro demais. E muitas vezes nós tomamos decisões e precisamos tomar algumas decisões que vão envolver algo que nos é muito caro. E por isso que a gente não toma essas decisões. Por isso que a gente evita essas decisões. Porque as decisões que Deus quer para a nossa vida, normalmente, elas vão nos parecer algo muito caro. Às vezes nos parece caro demais acertar a nossa vida. Muitas pessoas não acertam e não alinham a sua vida porque sabem que o custo desse alinhamento é algo caro demais. As parábolas que Jesus contou, as parábolas do reino de Deus, todas elas denotam algo que precisa ser entregue e que envolve algo que é caro. Em outras palavras, a Bíblia vai nos dizer que se Jesus não for o nosso maior tesouro, a gente não vai optar pela intervenção de Deus na nossa história, na nossa vida. E essa é a luta da nossa decisão. Qualquer pessoa que perde ou que evita o Kairos, que evita essa intervenção de Deus, está na verdade destruindo algo da sua história, está perdendo algo que não precisava perder, ainda que não perceba. Então, é importante nós entendermos que há um tempo para todas as coisas. O tempo de Deus é quando Deus toca o nosso coração. E quando Deus toca o nosso coração, é o exato momento que nós devemos obedecê-lo. Que nós devemos reagir e ter a atitude de obediência. Não é amanhã, não é outro dia, é agora. Se hoje escutardes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Então, eu preciso discernir a voz de Deus e discernir o tempo de Deus, o tempo da visitação, o tempo Kairos. Eu preciso definir alguma coisa na minha vida, eu preciso ter atitude, mas eu também preciso de uma outra coisa que se chama perseverança. Perseverança. Algumas pessoas, elas são vigilantes e elas conseguem discernir o que Deus está falando. Algumas pessoas até mesmo tomam a decisão certa, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem ser perseverantes quando chegam as lutas e as provações da nossa vida. E elas acabam fugindo desse tempo da intervenção de Deus e acabam fugindo das bênçãos de Deus. Em Lucas capítulo 8, verso 13, lá Jesus ele fala a respeito do semeador que sai a semear, e lá ele menciona a respeito daquelas sementes que caem num terreno pedregoso, em meio às pedras.
E o interessante lá é que essa semente, ela nasce, ela brota, mas aí quando vem o sol forte, ela morre. Por quê? Porque tem gente que consegue discernir, tem gente que consegue tomar a decisão certa, mas acaba se afastando. Conforme o tempo vai passando e começam a vir então as circunstâncias que confrontam a fé, aquela pessoa acaba não permanecendo, não ficando mais firme na sua caminhada com Deus e aquilo morre. Quantas vezes, ou melhor, quantas pessoas você conhece que se afastaram de Deus? Você conhece pessoas que se afastaram de Deus? Você consegue lembrar de forma rápida aqui quantas foram? Muitas não? Muitas pessoas. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você que está me ouvindo. Se você quiser reagir aí, você pode até mesmo reagir onde você estiver. Quantas pessoas que estão nesse exato momento aqui nos ouvindo já se afastaram de Deus? Você já se afastou de Deus? Pois bem, talvez você levantou a sua mão aí, mas eu quero dizer, glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você voltou, porque você retornou, porque você regressou, porque tem gente que se afastou e nunca mais voltou. Tem gente que talvez esteja até mesmo hoje ouvindo essa mensagem e que até então não voltou e que precisa voltar. Muitas vezes aquilo que afastou algumas pessoas são coisas muito bobas, coisas muito pequenas na comparação com tudo aquilo que Deus já fez na vida dessa pessoa. Sabe, algumas pessoas, quando você procura elas e tenta de algum modo entender por que elas se afastaram, por que elas saíram, por que elas abandonaram. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu abandonei porque ninguém me visitou. O pastor nunca me visitou, os líderes nunca me visitaram, as pessoas nunca me visitaram. Sabe de uma coisa, querido? Que pena. Que pena, porque Jesus visitou essa vida todos os dias, com a sua graça, com o seu poder, com a sua provisão, com a sua liberdade, com o seu livramento, com a sua intervenção, com a sua soberania, com o seu poder, com a sua glória, com os seus milagres. Todos os dias Jesus visitou essa vida. Mas, infelizmente, o que pesou na balança do Cronos foi que essa pessoa não foi visitada por alguém que ela gostaria, por alguém que ela esperava. Perceba na comparação de Cronos e Kairos, como por vezes não compreender o Kairos nos faz desperdiçar o Cronos. Não compreender a visitação de Deus nos faz desperdiçar a bênção e a intervenção de Deus para a nossa vida. Às vezes nós damos muita atenção para coisas tão pequenas e esquecemos de ver desse Deus que nos visita todos os dias com a sua graça. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos encerrando essa mensagem. E hoje é possível que alguém esteja aqui ouvindo essa mensagem e esteja afastado, longe, tenha abandonado uma caminhada com o Senhor, uma caminhada na casa de Deus, na casa do Senhor, em meio à comunhão dos santos, em meio ao convívio com os demais irmãos. Talvez alguém esteja aí vendo essa ministração, ouvindo essa palavra e esteja entendendo que sim, desperdiçou muito do seu tempo, desperdiçou o tempo da visitação. Mas deixa eu falar algo que traz muita esperança para você. Você está vivo, você ainda não morreu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, mas o dia da sua morte ainda não chegou. E nesse exato momento você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Sabe o que você deve fazer? Dar tchau para esse tempo de abandono de Deus e inaugurar na sua vida um tempo de corresponder e ter a atitude certa diante daquilo que Deus requer de você.
E eu convido você a não apenas ter uma atitude certa em reconhecimento à voz de Deus, mas que você persevere naquilo que Deus está falando com você, para que você possa viver controlado não pelo Cronos, mas sim controlado e dominado pelo Kairos de Deus. Viva em função de um Deus que intervém no nosso tempo. Aleluia. Deus, Ele intervém na nossa história. Ele atua em nossa vida. Deus não está limitado ao tempo. Deus, Ele criou o tempo. E quando Ele olha para o tempo, Ele olha o tempo de fora desse tempo. Por isso que Deus, Ele consegue ver o ontem, o hoje e o amanhã, tudo diante dEle. Não há nada oculto e não há nada que não seja revelado diante dEle. Quando Deus olha a nossa existência, Ele vê ela como um quadro pleno. Mas a coisa mais rica disso é nós entendermos que esse Deus que é eterno decide atuar na nossa vida. E Ele coloca então um gancho em nosso coração para que Ele possa acessar com o seu amor e com a sua graça. E como uma corda que Ele joga na nossa direção, mirando justamente esse gancho no nosso coração, para que Ele possa nos tocar e para que Ele possa mover em nossa vida. Ele espera que nós possamos reconhecer esse gancho em nosso coração. Que gancho é esse, pastor? Esse é o gancho da eternidade. O salmista diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Por isso, nada que é passageiro, nada que envolva as coisas do aqui e agora, podem de algum modo se conectar a esse gancho. E qualquer coisa que tentar se conectar a esse gancho no nosso coração vai ser insuficiente e vai gerar muita perturbação e vai gerar um desânimo muito grande, uma tristeza, até mesmo uma depressão, porque vai ser insuficiente. Isso não vai corresponder à nossa expectativa, isso vai gerar uma frustração. Mas quando esse Deus que é eterno e que colocou a eternidade no nosso coração ministra a nossa vida, esse é o momento certo para que nós possamos permitir com que esse gancho do nosso coração seja tocado por esse Deus que é eterno e nós possamos viver experiências que tocam e envolvem e determinam a nossa eternidade. Amém? Nessa noite eu quero orar pela sua vida e eu sinto que nesse exato momento, enquanto eu falo, algumas pessoas que estão nos ouvindo entenderam que não acessaram esse link, que não acessaram essa mensagem à toa, mas estão exatamente no dia da visitação do Senhor. Abra o seu coração, e se hoje você escutou, ouviu a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Deixa eu orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor decidiu visitar muitas vidas aqui através dessa mensagem. O Senhor nos esclareceu através do tempo com o propósito de mostrar para nós que o Teu amor sobre a nossa vida é tão grande, tão grande, tão grande. E o Senhor decidiu falar conosco e ministrar sobre a nossa história. Mas nós precisamos discernir isso. Nós precisamos ter uma atitude correta. E nós precisamos perseverar nesse propósito. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para poder fazer isso nesse exato momento. Pai, eu oro por esses amados irmãos e irmãs que estão agora ouvindo essa mensagem. Talvez alguns filhos pródigos, pessoas que já estiveram na Tua casa, desfrutando e comendo daquilo que o Senhor dá, desfrutando, se deleitando e descansando desse descanso que o Senhor propicia, que o Senhor proporciona, mas que se afastaram, talvez pediram a herança do Senhor, e gastaram de forma dissoluta, e estão vivendo, Senhor Deus, dias maus, e estão reconhecendo nos dias maus, o quão bom era viver os dias bons no Senhor. Pois bem, Senhor, nesse exato momento, essas pessoas estão quebrantadas, estão, Senhor Deus, com seus corações completamente entregues ao Senhor. Eu peço, para o nome de Jesus, toca essas vidas, faça com que as cordas de amor do Senhor possam enganchar nesses ganchos do coração delas, e que o Senhor possa ministrar o Teu poder e fluir através do Senhor para elas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, a Tua majestade, a Tua provisão, a Tua glória,
no nome de Jesus. E que elas sejam poderosamente abençoadas pelo Senhor. E que elas não desistam do Senhor jamais, mas que elas possam continuar a discernir os tempos, para poder ter a atitude adequada e perseverar no propósito do Senhor por todos os seus dias, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Deus abençoe poderosamente sua vida no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação em ouvir essa mensagem. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração e quero convidá-lo a você participar das nossas programações, seja nossas células que acontecem nessa quarta-feira, quinta-feira, sábado à noite, domingo de manhã. Temos várias células em nossa igreja, vários encontros nesses dias, encontros que são feitos através de videoconferência. Você é nosso convidado a participar de uma de nossas células e ser poderosamente abençoado. Também quero convidar você a participar conosco nesse próximo domingo, às 19 horas, do nosso culto online. Certamente Deus tem algo a falar no seu coração. Deus abençoe você, uma ótima noite. Fique com Deus. Um grande abraço, em nome de Jesus. Até mais.